Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre o discipulado do Jacó. A Bíblia nos ensina que Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, para se relacionar com ele. Isso é fundamental. O homem precisa ser espiritual, se voltar para Deus, conhecer a Deus, conversar com Deus, aprender sobre Deus. O homem precisa conhecer a Bíblia. O homem, na família, para ser o líder, o sacerdote da família. E eu tenho uma boa lembrança disto com o meu avô paterno. Interessante, meu avô paterno era quase analfabeto, um alemão muito rude, mas que conhecia profundamente a Bíblia, porque quando os filhos foram crescendo, ele botou os filhos para trabalharem, era o discipulado dele, botava os filhos para trabalharem. E ele ia lá para o canto ler a Bíblia. Ele tinha pouca cultura, precisava ler mais, e ele fazia isto. À noite era culto, ele pregava todos os cultos, fazia a leitura da Bíblia, explicava e orava. E a família toda o acompanhou nisto. O meu avô materno era pastor batista e não conseguiu o mesmo resultado. Aparentemente, ele não fazia culto em casa, não discipulou os filhos, uma metade da família se afastou do evangelho. Embora ele fosse pastor, ele não praticou discipulado, ele se acostumou com o sistema de igreja. O meu avô paterno conseguiu que todos os filhos morressem no Senhor. Eram mais de 10. E a verdade é que ele fez como Jacó, que eu quero focalizar hoje. Deus criou o homem para ser isso, o líder da família. E a mulher, quando o homem se casa, tem que ajudar. A Eva foi criada para ser uma auxiliadora e não uma sócia. A mulher não é para ser uma sócia do marido. Pelas leis do Brasil, é assim. E pelas leis, acredito que de uma grande parte dos países do mundo é assim também. A mulher é sócia do marido, porque as leis se preocupam com o patrimônio, a parte material. Deus se preocupa com a vida espiritual. Portanto, a mulher é para ser a esposa, para ser uma auxiliadora. Quando o homem consegue isto, ele é bem-sucedido. E a esposa cristã vai fazer de tudo para honrar o marido, conseguir ver o marido bem-sucedido no trabalho. Ela vai orar por isso, vai ajudar e até estudar alguma coisa que possa fazer somar com o marido no trabalho dele. Ela precisa ver o marido honrado. Ela precisa ajudar na autoestima do marido. A esposa cristã, esse é um papel que tem sido esquecido. O mundo combate esse papel da esposa e nas igrejas, para não causar confusão, os pastores evitam este assunto. Mas quando a esposa trabalha bem junto ao marido, tem grande facilidade de conseguir unir a família ou para que a família seja unida, tem que discipular desde cedo os filhos. A Bíblia mostra um Abraão que teve um caminho assim bem diferente, porque amava muito a esposa, que aliás era uma meia-irmã dele, a Sara, e a Sara era uma excelente esposa, porém não dava filhos. E isto para provar o Abraão. No fim, o Abraão teve um monte de outros filhos e deles todos só um foi escolhido. Eu creio que há muita profundidade nisto. Por que o Abraão não foi feliz em ter todos os filhos abençoados pelo Senhor? Dos maiores inimigos de Israel foram descendentes de Abraão.
os edomitas, os amalequitas, os midianitas, todos descendentes de Abraão, com mais mulheres. Não se sabe se ele teve. A Bíblia cita a Quetura, além da mãe do Ismael. O Ismael gerou os árabes, inimigos terríveis de Israel. Pois é, o Senhor, eu creio que a gente vai entender muita coisa que Deus fez ali com o Abraão, mas tudo isso, segundo nós entendemos, aconteceu na velhice. Até a velhice, o Abraão foi muito feliz com a Sara dele. E a Sara, apesar de ser uma irmã dele e poder reivindicar muita coisa, a Sara foi totalmente submissa, até naquele caso horrível em que ela atendeu a ele, aos medos dele, e foi levada para o faraó, e ela foi mulher de faraó por muito tempo. Não gerou ninguém porque ela era estéril naquela época, mas ela foi mulher do faraó por muito tempo. Deu tempo de o Abraão se enriquecer no Egito, enquanto a Sara dele era mulher do faraó. É uma situação assim que deixa a gente pensativo. Do filho de Abraão, o Isaque, também ele não soube fazer discípulos, ele teve preferência, deu apoio a um filho que se tornou uma perdição, o Esaú, e até o final, na Bíblia, é símbolo do que é rejeitado pelo Senhor. Triste isto. E o Jacó foi o que aproveitou. Agora, o Jacó fez muita bobagem na vida, mas apesar das bobagens que ele fez, Deus abençoou em tudo. Para começar, ele casou com 2 mulheres, mas Deus abençoou as 2 mulheres. E o Jacó cuidou bem de todos os filhos com as 2 mulheres e até com 2 outras que essas 2 arranjaram. Ao todo, segundo nos conste na Bíblia, o Jacó teve 4 mulheres, mas ele amou todos os filhos, ele discipulou todos os filhos, e Deus adotou todos os filhos homens dele. E a Bíblia não fala nada sobre a Diná, nem se ele teve outras filhas, o que é muito provável que tenha acontecido. A Bíblia não fala dessas outras filhas. Mas em Gênesis 46, há uma relação dos descendentes do Jacó. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. Os filhos de José também se somaram, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. O Jacó tinha um jeito especial de lidar com as pessoas, então os filhos e os netos, todos se apegaram a ele. Mas não foi às 1000 maravilhas, não, nem no mar de Almirante, com facilidades, não foi, não. Ele sofreu. O Judá, em certa ocasião, se afastou e foi se casar com uma cananeia e fez lá as bobagens dele por lá, o Judá. Mas a gente não tem esses detalhes da reconciliação do Judá com o pai. O Judá ficou triste com tudo na família e se afastou. Os outros irmãos venderam o José para o Egito. E, enfim, houve problemas seríssimos na família. O Judá, posteriormente, se reconciliou com o pai. Toda a descendência do Judá esteve junto com o Jacó. Os outros filhos também não eram flor que se cheirasse, não. Mesmo ruins e maus, eles viveram debaixo da influência do Jacó, como um verdadeiro patriarca, um verdadeiro pastor
daquela gente toda, e a fome os fez se unirem. Interessante tudo isso. O Jacó, a gente precisa estudar a vida dele nas entrelinhas para saber como ele se relacionava com as mulheres, com os filhos, com os netos. O fato é que ele agregou todo mundo ali com ele. Os 70 que foram para o Egito se ligaram a ele, se uniram. O Jacó morreu, eles continuaram unidos. É algo assim excepcional. O que o Abraão não conseguiu, o Isaac também não, o Jacó conseguiu. Qual o segredo dele? Ele discipulou os filhos desde o início. Nós temos algumas observações que podemos trazer. O Jacó valorizava as esposas, conversava com elas e pedia conselho a elas. Ele não era autoritário, ele não mandava nas mulheres. Já é uma coisa muito difícil conciliar duas mulheres, isso não é para ser feito. Duas famílias, o Davi tentou juntar um monte de famílias e foi o maior fracasso como pai. O Jacó, com todas as dificuldades que ele enfrentou, com todas as deficiências que ele tinha, ele foi muito bem sucedido no discipulado. Um cristão é feliz quando ele faz discípulos. O ditado chinês diz que um homem feliz e que morre, pode morrer feliz, é um homem que plantou uma árvore, gerou um filho e escreveu um livro. Ou seja, deixou algo para a posteridade, um livro. Isso pode ser entendido de várias maneiras. Ele plantou uma árvore, ele conviveu com a natureza, valorizou o meio ambiente, ele teve um carinho com a natureza, plantou uma árvore e teve um filho. E, claro, ensinou o filho, e ele pode se considerar um homem feliz. O cristão pode se considerar feliz quando ele fez pelo menos um discípulo. Mas há cristãos que nunca fizeram um discípulo sequer e vão morrer sem fazer discípulo nenhum. Por mais que eles conheçam da Bíblia, por mais que tenham assistido reunião de igreja nunca discipula ninguém. Reunião de igreja nunca faz crente crescer espiritualmente. Reunião de igreja não resolve problema de cristão nenhum. É o discipulado, um contato pessoal. Cada cristão precisa ter um pai espiritual, uma mãe, um líder, um pastor pessoal. Quem não tem, não vai conseguir fazer discípulos. Você não vai ter força, não vai ter autoridade para fazer um discípulo. Nem seus filhos, nem seus familiares você vai conseguir discipular. Se você não é discípulo, não vai conseguir fazer discípulo nem de filho. É triste isso. Há muitos cristãos que já mais adultos, de idade mais avançada, estão chorando, angustiados, porque os filhos estão no pecado, no crime, nas drogas, na prostituição, no mínimo, longe de Deus. Eles não conseguiram discipular os filhos. A gente precisa valorizar isso, passar tempo com os filhos, amar, sondar, auscultar o que está no coração do filho, chorar junto com o filho, orar junto com ele. O Jacó fez isso. O Jacó conversava, discutia, sondava, ouvia os filhos, atendia os filhos, orava. Certamente ele orava com os filhos, ele valorizou os filhos. É uma característica interessantíssima. Deus quer que a gente faça isso, que valorize as pessoas. Eu tenho procurado fazer isto, apesar das dificuldades, há pessoas que estão ligadas à minha distância, há pessoas que eu não vejo sempre, raramente, há irmãos que não têm tido muito contato comigo por falta de tempo, ou deles ou meu, mas
eu procuro suprir essa falta mostrando amor, me interessando pela vida deles, procurando saber o que está acontecendo para orar com esses irmãos. Deus tem me dado graça, apesar de todas as minhas falhas nesse aspecto, de poder dizer que eu tenho muitos discípulos, que muitas pessoas se sentem felizes em estar ligadas a mim. Eu sei que há muitas falhas, mas eu procuro conhecer o coração de cada uma delas, ajudar, apoiar, orar, dar algum conselho. Se é o caso, dar alguma coisa material, dou um livro, dou uma Bíblia e ajudo na passagem disso ou daquilo. O que eu posso fazer, eu quero fazer por amor a essas pessoas, para que eles aprendam e façam isso com outros também. Eu quero gerar uma geração de pessoas que gerem outros assim. Eu sei que eu sou muito falho, limitado, mas Deus tem me dado a alegria de ver alguns frutos desse trabalho e eu vou continuar nessa direção. Eu confesso que eu aprendo muito com o Jacó, falho, cheio de defeitos, mas ele valorizou os filhos, conversava com eles, filhos, as esposas, os netos, ele valorizava, ele ouvia, e o resultado é que a família toda se manteve unida. Quando ele foi para o Egito, 70 pessoas unidas com ele, reconhecendo. E por causa disto, algo quase que milagroso aconteceu. O faraó do Egito, que era tido como uma divindade, se interessou pela vida de Jacó, chamou, quis conversar com ele, e o Jacó abençoou o faraó. Foi algo assim muito sublime, muito lindo, como o faraó se submeteu espiritualmente ao Jacó. Por quê? Ele tinha frutos. O Senhor diz em João 13, 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e é pelo amor de uns aos outros que o mundo vai conhecer que eu estou no meio de vocês. A igreja vai influenciar o mundo à sua volta, não pela quantidade, pela pujança, pelo poder, pelo grito, mas pelo amor, pela unidade. É a unidade da igreja que vai convencer o mundo à sua volta. Nós temos que investir nisto, no amor, na unidade, no discipulado. É assim que Deus vai fazer com que sejamos significativos para o mundo à nossa volta. Vamos aprender com o Jacó. Será que você é uma vida mais errada do que o Jacó? O Jacó, com todos os seus erros, pôde valorizar os filhos e discipulá-los e manteve a geração unida. Por isso ele foi escolhido pelo Senhor para ser o iniciador daquela nação e não propriamente o pai dele, o Isaac ou até mesmo o Abraão, mas foi o Jacó que gerou a nação e o Senhor o chamou de Israel. Vamos aprender com o Jacó.